Fala pessoal, beleza com vocês? Meus amigos e minhas amigas, eu estou de volta. Meus amigos, eu estou aqui na Tiguan. Essa Tiguan minha aqui, ela é uma 2020, aquele modelo novo já, a versão R-Line. Essa versão minha aqui é uma R-Line 7 lugares e é a top de linha e com todos os itens disponíveis. Eu coloquei inclusive mais também teto solar panorâmico. É a mais top que existe. Eu fiz a primeira parte do vídeo lá com os detalhes e os equipamentos, e agora eu vou dar a minha opinião de dono, passar os pontos positivos, os pontos negativos e a minha convivência. Vamos começar então. Em primeiro lugar, de ponto positivo, é a questão do desempenho. A Tiguan, meus amigos, nessa versão aqui é motor 2.0 turbo, e esse câmbio atrelado com esse câmbio de dupla embreagem, é impressionante o desempenho desse SUV. É a rainha do asfalto, com 7 lugares, tem um desempenho excepcional, mesmo carregada. Eu tenho filhos, carrego cadeirinha, carrego um monte de objeto, e a Tiguan tem um desempenho de impressionar. Ela te cola toda vez que você acelera, você gruda no banco, tamanho desempenho desse SUV. Outro ponto positivo dela é a estabilidade. A Tiguan nessa versão, ela é 4x4 integral e ela tem uma estabilidade que é absurda. Eu faço viagens e eu acelero bastante, com bastante gosto, e ela faz curva como se tivesse em baixa velocidade. Eu faço curva nela com velocidades extremamente elevadas, e mesmo assim, na hora que você entra na curva, é como se você tivesse com baixíssima velocidade. Tamanha estabilidade, tamanho o grau de fixação dela no chão. É impressionante como que um carro desse porte, desse tamanho e ainda com 7 lugares, pode ter um desempenho tão absurdo e uma estabilidade tão impressionante. Outro ponto positivo dela é a questão da manutenção. A Tiguan, meus amigos, quando você compra a sua Tiguan aí, ela tem 3 revisões grátis, ou seja, os 3 primeiros anos seu aí, você vai ter a revisão totalmente grátis lá na Volkswagen. E isso é um ponto muito importante, porque se trata de um carro de luxo, e mesmo assim a manutenção, as 3 primeiras manutenções você não vai pagar nada. É um ponto muito positivo na hora que você vai comprar um carro, principalmente num carro desse valor. Outro ponto positivo dela é a questão dos equipamentos. Essa, como eu falei, é a top de linha. Eu ainda coloquei mais equipamentos nela. É um carro muito equipado, é um SUV com muitos equipamentos de segurança, de conforto, de luxo e extremamente bem acabado. É um carro de muitos equipamentos e tem um acabamento também impressionante, o acabamento que a Volkswagen utilizou nessa Tiguan. Outro ponto positivo dela é a questão dos espaço interno, mesmo para os 7 ocupantes. Lá na terceira fila de banco, eu mostrei no vídeo passado, ela tem um espaço interno impressionante, ela tem um entre-eixo também muito grande e leva aí 7 ocupantes com conforto. Mesmo lá na última fila de banco, ainda tem uma série de porta-copos, porta-garrafa, tudo para ajudar aí na hora da viagem. Você leva as crianças numa boa. O espaço interno na segunda fila ali dos 3 bancos tem um espaço interno muito bom. E aqui na frente, para o passageiro e para o motorista, ela continua com um espaço interno muito generoso. Outro ponto positivo dela é a questão do farol. O farol, a iluminação dela é full LED, é totalmente LED e também é direcionável. Na hora que você pega a estrada à noite, eu viajo muito, então muitas das vezes à noite eu estou viajando e ela tem uma iluminação, o facho do farol dela é impressionante, a distância que atinge e também a iluminação no contexto geral. É um ponto extremamente positivo a questão dos faróis e iluminação da Tiguan. Outro ponto positivo dela é a questão do controle de largada. Como eu falei, é câmbio de dupla embreagem, são 7 marchas, e a Tiguan, ela tem um desempenho extremamente rápido, extremamente absurdo, e na hora que você vai largar, tá segurando o auto-hold, na hora que você pisou no acelerador aqui, ela segura o controle de largada dela, na hora que você pisa fundo, ela dispara.
é um verdadeiro tiro na hora que você vai fazer um 0 a 100. Só para vocês terem uma noção, um carro desse tamanho e desse peso, ela faz um 0 a 100 em 6 segundos. É uma coisa absurda como que pode um SUV andar tanto. E o controle de largada dela também ajuda demais aí na hora que você vai fazer aquelas arrancadas de colar no banco mesmo. Outro ponto positivo dela também é a questão, eu mostrei também lá no vídeo passado, é a tampa do porta-malas dela. É tudo elétrico, é apenas por gesto. Você passa o pé por baixo do carro e ela abre, e depois você, no outro gesto, não passa o pé novamente, ela fecha. Na hora que você sai do supermercado, às vezes você está com um monte de sacola, às vezes na chuva também, você não precisa pegar chave, não precisa fazer gesto nenhum, é somente movimentar o pé por baixo e o sensor abre e depois fecha. É muito prático aí no dia a dia para se usar. Você não precisa fazer nenhum comando com chave, nenhum gesto na chave, é só passou o pé por baixo assim, como eu mostrei no primeiro vídeo, ela já abre e já fecha. Vamos passar para o item do consumo. O consumo dela, meus amigos, abastecendo na gasolina, é claro, eu faço aqui dentro da cidade com ela uma média de 8,5 km. Dentro da cidade ela gira entre 8 e 8,5 km. E na rodovia, quando eu pego a rodovia aí com ela durante as viagens, eu faço com ela uma média de 11,5 a 12. Ela gira mais ou menos em 11,5 km por litro. Ou seja, ela tem um consumo até razoável. Na cidade é muito bom, considerando o porte do carro. E na rodovia ainda tem um consumo legal, e pelo porte dela também. O consumo na cidade é muito bom. Na rodovia podia melhorar, mas num contexto geral, pelo tamanho do carro, não está dos piores. Vamos passar para os pontos negativos. Primeiro lugar de ponto negativo dela é a questão ali dos braços do limpador do para-brisa. Infelizmente, os braços do limpador do para-brisa dela, que às vezes a gente quer abrir assim para lavar o vidro ou lavar o para-brisa aqui na realidade, você quer elevar os dois para ficarem suspensos, não tem como, porque a parte da tampa do capô do carro ali, ela atrapalha, ela impede que você abra ele totalmente. E isso para mim é um ponto negativo, que às vezes a gente viaja, quer parar num posto para lavar o para-brisa totalmente na parte de baixo também, aí ele fica impedindo, ele encosta no capô, e isso é um ponto negativo que atrapalha aí no dia a dia. Outro ponto negativo dela também, apesar que se trata de um SUV altamente equipado, mas eu sinto falta de um carregador por indução. Carregador do celular por indução podia ter. Mesmo elas tendo diversos itens de série, de conforto, de luxo e segurança, eu acho que um carregador de celular por indução fazia falta. Tem carro popular por aí agora que tem esse equipamento, então na Tiguan eu sinto falta. Não precisar de ficar colocando cabo para carregar, já é só deixar ali, ele já vai carregando automaticamente. Isso para mim é um ponto negativo, é um item que faz falta. Eu espero que a Volkswagen no futuro aí coloque também na Tiguan. Vamos passar por itens de problemas. Problemas, meus amigos, essa Tiguan minha aqui, ela está 0 km, então eu não tive nenhum tipo de problema mecânico, nem problema elétrico. Eu vou aguardar com mais tempo para reportar para vocês. Se tiver algum problema que eu tive, eu relato para vocês aí, mas no momento se trata de um 0 km, então não tem como falar em problemas nesse momento inicial. Vamos passar para o item se recomendo ou não recomendo. Meus amigos, a Volkswagen Tiguan nessa versão R-Line eu recomendo sim, e recomendo muito, mas muito com eco. Você que está pensando em comprar, ou você que está pensando em trocar seu carro e quer um SUV com 7 lugares, eu recomendo a Tiguan nessa versão aqui como a primeira opção. Ela tem um desempenho absurdo, é a opção mais rápida que você pode comprar aí nessa faixa de preço e também com esses itens de equipamentos. Ela é um SUV que tem um desempenho absurdo. Você pode estar com sua família aí completo, o carro cheio, e ela tem um desempenho, puxa, que é impressionante. É a rainha do asfalto,
você que busca aí com 7 lugares. Outro detalhe também impressionante é a questão da estabilidade. A estabilidade desse SUV é impressionante. Você faz curvas aí em altíssima velocidade e ela não sente nada, não distorce, não sai de traseira, se mantém intacta na curva, como se você estivesse fazendo uma curva aí com baixíssima velocidade. É um ponto fundamental aqui na hora da recomendação. Outro ponto também muito importantíssimo aqui na hora da recomendação, para mim recomendar para você como dono, é a questão dos equipamentos que ela tem. A tampa traseira lá elétrica, muito prático no uso do dia a dia. Tem os 7 lugares dela também ajustável ali. Você pode ter sempre a melhor posição. O ar-condicionado também é Trizone, você que tem filho. São muitos equipamentos e muitos itens de conforto, de luxo, para você usar aí no dia a dia. E é um outro fator fundamental aqui na hora da recomendação como dono. E um outro ponto também fundamental, aquele item de primeira recomendação que eu passo para vocês como dono, é a questão da manutenção. Você comprou a sua Tiguan, você tem as 3 primeiras revisões grátis, totalmente gratuita lá pela Volkswagen, ou seja, um carro nesse porte, nesse nível de preço e ainda com as 3 revisões, as 3 primeiras revisões gratuitas, é um fator primordial para recomendá-la aqui como dono, porque na hora de fazer a manutenção vai ser as revisões grátis, isso vai fazer a manutenção ficar muito barata e você vai poder usar seu SUV aí praticamente por 3 anos e sem maiores custos, que às vezes você compra um carro nesse valor aqui, nessa faixa de preço, e a manutenção é caríssima, mas no caso da Tiguan tem esse benefício aí de 3 revisões grátis. Então, meus amigos, eu como dono recomendo muito. Essa Tiguan R-Line é uma excelente opção, eu recomendo como a primeira opção. Você aí que busca uns 7 lugares, você está buscando um SUV com um melhor desempenho, com a melhor estabilidade, não tem outra opção. Essa aqui é a rainha do asfalto, é um legítimo tiro na hora que você vai aí fazer suas viagens. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu lembro a vocês que todos os dias eu coloco vídeo novo no canal. O canal é atualizado diariamente. Eu peço o favor que vocês se inscrevam no canal. Eu fico muito feliz porque, graças a Deus, o canal está crescendo muito. Tem muitos amigos novos e muitas amigas chegando de todo lugar do Brasil e do mundo. Peço também o favor que vocês compartilhem os vídeos nas redes sociais para que outros amigos conheçam o canal e se juntem conosco. Então, muito obrigado pela presença de todos e eu aguardo vocês no próximo vídeo. God be with you. Deus esteja no coração de cada um de nós.